Deus seja louvado para sempre e eternamente. Esta postagem está sendo feita no dia 21 de setembro do ano de 2023. Eu estou na cidade de Fort Myers, no estado da Flórida, aqui nos Estados Unidos. Estou em um quarto de hotel. Daqui mesmo estou fazendo este vídeo, conforme faço todos os dias, e tenho a esperança e o desejo sincero de que seja edificante para as pessoas que irão ouvir. Antes que eu fale sobre o tema proposto para hoje, eu quero mais uma vez agradecer a Deus pelas pessoas que se solidarizam comigo, participando dessas postagens, visualizando-as e compartilhando. E lhes peço encarecidamente, amados, que não se esqueçam de se inscrever, não se esqueçam de dar também o seu like, não se esqueçam também de comentar e de compartilhar, porque estas mensagens são preparadas com o propósito de alcançar as pessoas e que possa contribuir para o seu bem-estar espiritual e para a sua edificação espiritual. Meu grande anelo é repartir a palavra de Deus com os que a amam, com os que a apreciam, com os que se sentem com ela comprometidos. Deus abençoe a todos no extraordinário nome do Senhor Jesus. Eu falo hoje sobre duas palavras da Bíblia que constituem uma pergunta feita por Deus. Agora veja, é uma coisa interessante. Quando o homem faz perguntas para outro homem, isto é uma coisa. Quando o homem faz perguntas para Deus, isto é outra coisa. Agora imagine quando Deus faz perguntas para o homem. É o nosso caso aqui, é o meu caso aqui esta tarde. Eu estou envolvido aqui com uma pergunta que Deus fez para o homem. Quando eu abro a Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 4 e no versículo de número 10, eu vejo uma pergunta de Deus. A pergunta é: que fizeste? Na língua portuguesa são duas palavras. Que fizeste? Essas palavras me atraem. Estas palavras me incomodam. Estas palavras me fascinam. Estas palavras me sugerem que existem lições preciosas. Só o fato de Deus fazer uma pergunta já merece toda a nossa atenção, já merece toda a nossa consideração. Pois bem, quando se faz uma pergunta, há dois pontos muito especiais a considerar. Primeiro, quem está fazendo a pergunta? E segundo, para quem a pergunta está sendo feita. Agora, quando se pensa em quem faz uma pergunta, há uma série de curiosidades. Por exemplo, quem faz a pergunta porque não sabe a resposta, sabe a pergunta porque quer conferir a resposta, ou faz a pergunta unicamente para suscitar uma confissão, uma declaração, uma revelação? Por que Deus faz perguntas? Deus não faz perguntas para aprender, porque Deus sabe tudo. Deus não faz perguntas meramente para provocar, porque isso não é o forte de Deus, de querer fazer provocações. Esse tipo de provocações tão comuns no cenário da vida humana e que não cabem nessa maravilhosa personalidade de um Deus soberano, altíssimo e glorioso, como é o nosso Deus, como é o Deus da Bíblia. Deus faz perguntas. Pois bem, a pergunta foi feita para quem? Foi feita para Caim. Quem é Caim ou quem foi Caim? Caim era o filho de Adão e Eva. Que fez Caim? A história é por demais conhecida. Caim, infelizmente, chegou a ser o primeiro homicida de toda a história. Pior, muito triste. Quem foi que Caim matou? Matou o seu próprio irmão. Isto é tão sério que Deus disse: Caim, a voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Mas a chave desse diálogo de Deus com Caim é esta: Caim, que fizeste? Que fizeste? Esta pergunta nos ensina que Deus se interessa por aquilo que fazemos. Esta pergunta nos ensina que nós temos que prestar contas do que nós fazemos para Deus. Em terceiro lugar, esta pergunta nos ensina que aquilo que nós fazemos não se perde no éter. Aquilo que nós fazemos pode ser um legado de honra para os que nos circundam, pode ser um legado de honra para os que virão depois de nós, como pode ser também um testemunho
contra nós. No caso de Caim, o que ele fez foi o testemunho contra ele. Eu penso que eu poderia agora tentar uma abrangência desta pergunta, e eu quero sugerir o seguinte: imagina Deus fazendo esta mesma pergunta para outras pessoas. Imagina Deus fazendo essa pergunta para Pedro: Pedro, que fizeste? Há algumas coisas que Pedro fez das quais ele não se orgulhava, mas algumas coisas que Pedro fez e ele tinha muito prazer em recordar. Por exemplo, um dia Pedro negou a Jesus. É claro que ele não gostaria que isto fosse lembrado, embora, infelizmente, faz parte do seu currículo. Mas, no dia de Pentecoste, Pedro pregou, e como resultado de sua pregação, quase 3.000 almas vieram a Cristo. Aí, que lindo, Pedro ouvindo essa pergunta. Pedro, que fizeste? Eu preguei a tua palavra, ó Senhor, e porque foi a tua palavra, e porque eu já estava batizado com o Espírito Santo, e porque eu usei a revelação do teu Espírito, houve um resultado tão extraordinário. Que fizeste? Houve um dia em que Pedro se encontrou com Jesus. Na verdade, foi Jesus que se encontrou com os discípulos, e Pedro está aqui, como sempre, na liderança. E Jesus perguntou o que eles tinham para comer, e a verdade é que eles não tinham era pescado coisa alguma. E Jesus queria saber o que eles fizeram. Ele disse: olha, nós tentamos pescar, mas na verdade nós não pescamos, nós lançamos a rede, mas não há peixes. E Jesus lhes deu uma ordem, e depois dessa ordem de Jesus, a pesca foi realmente maravilhosa. Ela até toma o nome no título do texto da Bíblia de pesca maravilhosa. Muitas vezes Deus nos faz uma pergunta exatamente para que a situação da nossa vida se altere para melhor, se transforme para melhor. Que fizeste? Eu estou aqui fazendo este vídeo, preparando esta mensagem às 14 horas e 50 minutos, às 2h50, 10 para as 3 da tarde. É uma coisa que me vem à memória agora. Deus podia perguntar: Gesiel, o que tu fizeste hoje, nas horas deste dia? E eu lanço esta pergunta, eu transfiro esta pergunta para os meus visualizadores, para os meus irmãos, para os meus amigos. O que os irmãos já fizeram hoje? Mas eu vou mais adiante. O que os irmãos fizeram ontem? O que os irmãos fizeram na semana passada? Eu faço para mim mesmo. O que eu fiz no mês passado? O que eu fiz já neste ano? Que fizeste? Imagina o Senhor Jesus perguntando para Paulo, no fim da sua vida: que fizeste? Se a pergunta fosse feita no princípio da sua vida, na sua juventude, ele iria dizer com muita tristeza: eu te persegui, eu persegui a tua igreja. Mas no final da vida, ele teria muito prazer em dizer: eu combati o bom combate, eu preguei a tua palavra, eu anunciei o teu evangelho, eu estive trabalhando por ti, eu estive trabalhando para ti. Que fizeste? Amado irmão que me acompanhas agora, que fizeste para ti mesmo? Que fizeste para a tua família? Que fizeste para a sociedade? Que fizeste para a igreja? E mais, que fizeste para Deus? Sabem, aquilo que nós fizemos tem se transformado em legado, ou então não vale a pena ser recordado. Qual das duas você vê? Você sente, você crê, você sabe que é a sua realidade? O que você tem feito tem se transformado em um legado de honra para os seus pósteros? Ou o que você tem feito nem vale a pena ser recordado? Deixe-me concluir por aqui, mas eu estou inclinado a dizer-lhes que eu vou voltar a este assunto. Que fizeste? Antes de você pensar no que você vai fazer, eu estou perguntando: e o que você já fez? O que você já fez, você gostaria de voltar a fazer? Ou o que você já fez, você gostaria que fosse definitivamente apagado? Eu vou lançar agora um grande desafio para os meus irmãos. Diga uma coisa importante que você fez para a obra de Deus, que você fez para Deus. Diga uma coisa importante que você fez. Registre aí como um comentário e nós juntos vamos celebrar a Deus, porque você tem uma resposta muito linda para a pergunta que Deus fez a Caim, mas que Deus está fazendo ainda ao longo dos anos para as suas criaturas, para os seus servos, para nós mesmos. Que fizeste?
Eu quero agradecer as pessoas que, por uma gentileza muito especial, estão fazendo comentários, estou procurando respondê-los, e também quero agradecer àqueles que dizem onde residem, que dizem de onde estão fazendo a sua digitação. Por isso, eu louvo a Deus pelos irmãos da Paraíba, eu louvo a Deus pelos irmãos do Amazonas, eu louvo a Deus pelos irmãos do Rio de Janeiro, eu louvo a Deus pelos irmãos do Rio Grande do Sul, eu louvo a Deus pelos irmãos de Mato Grosso. Identifique-se, eu quero mencionar o seu estado e eu quero recordar alguma visita que fiz à sua cidade e quero louvar a Deus. Amados irmãos e amadas irmãs, o que nós realmente fizemos para Deus até agora? Obrigado por sua atenção. Vamos em frente, em nome de Jesus. Amém.